Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Batista para mais uma videoaula da disciplina de análise das demonstrações financeiras. O tema abordado será os índices de liquidez imediata, seca, corrente e liquidez geral. Meu e-mail prof.leandro_bs@hotmail.com. Meu WhatsApp 18981 236943. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí comigo. A gente tira as dúvidas pelo WhatsApp e pelo e-mail. Os tópicos abordados hoje serão análise através dos índices. Quantos índices são necessários para uma boa análise? Aspectos relevados pelos índices. Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata. Análise através dos índices. Os índices ele constitui uma técnica de análise mais empregada nas empresas, pois ela fornece uma visão ampla da situação econômica e financeira da empresa. Assim como o médico, em certos momentos, ele utiliza certos indicadores, como pressão e temperatura, para elaborar um quadro clínico do paciente, os índices financeiros permitem também construir um quadro de avaliação da empresa. O financeiro ele é um alerta. Quando os indicadores genéricos não são suficientes, o médico ele não solicita mais exames e testes. Então, da mesma forma, o analista também emprega na busca de um conhecimento mais profundo da empresa, com as demais técnicas de análise para essa investigação. Da mesma forma. E quantos índices são necessários para uma boa análise? O importante, na verdade, não é o grande número de índices, mas sim o conjunto que permita conhecer a situação da empresa, ou seja, uma quantidade suficiente para que você consiga saber o grau, ter um grau de profundidade para analisar a situação daquela determinada organização. Por exemplo, se um fornecedor deseja vender, utilizará índice de rentabilidade e liquidez. Então ele não precisará utilizar mais índices. Esses dois índices já dá para ele ter uma noção de como é que está a liquidez da empresa, que é a condição de pagamento, e a rentabilidade, se a empresa ela tem condição de ter lucros ou não, qual a rentabilidade que ela vai ter. E outro exemplo, se um fornecedor não deseja vender, mas adquirir a sua própria empresa, a própria empresa do cliente, ou fundi-la com a sua, ela utilizará uma análise muito mais profunda, porque ela vai precisar conhecer mais outros indicadores, para poder tomar uma decisão de poder comprar aquela empresa ou não. Então não existe uma quantidade ideal, existe aquela necessária para você ter uma boa análise, para chegar num grau de profundidade ideal. Quais os aspectos relevados pelos índices? Os índices, ele pode se dividir em análise das demonstrações financeiras em análise de situação financeira e análise de situação econômica. Inicialmente a gente separa a análise da situação financeira da situação econômica e no momento oportuno seguinte nós juntamos as conclusões dessas últimas análises. Aqui é um M, acabei colocando errado aqui. Então, o que é a situação financeira? Nós utilizamos os índices de estrutura e de liquidez. Os índices de estrutura é para analisar o endividamento da empresa, o grau de endividamento, E a liquidez é para você verificar a capacidade de pagamento. E a rentabilidade é para você verificar a rentabilidade que a empresa tem através da situação econômica. Então nós utilizamos essas duas ferramentas aqui para analisar a situação financeira. Utilizamos esses dois índices e a econômica, o de rentabilidade. Essa estrutura e rentabilidade nós estudaremos posteriormente. Análise por índices. Nós temos esses 4 índices principais para ser estudado. Análise corrente, de liquidez corrente, análise de liquidez seca, a liquidez geral e a liquidez imediata. Índice de liquidez corrente. Os índices de liquidez corrente
o que ele avalia? Ele avalia a capacidade de pagamento da empresa frente às obrigações. As obrigações são o passivo, certo? As informações para o cálculo desses índices, elas são retiradas unicamente do balanço. Demonstração contábil que evidencia a posição financeira e patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise. Ou seja, o balanço ele tem que estar atualizado, né, dentro da realidade da empresa, para a gente saber como é que está todos os dados certinho, porque não adianta nada você ter um balanço desatualizado, né, você vai ter uma informação errada, né, e vai proporcionar você tomar uma decisão equivocada. E ela é retirada totalmente do balanço, porque o balanço é onde demonstra, né, a situação patrimonial, onde eu tenho um conjunto de bens, direitos e as obrigações ali de forma estática. Atualmente, estuda-se os 4 índices de liquidez: liquidez corrente, seca, geral e imediata. A liquidez corrente ela é calculada a partir da razão. Quando a gente fala razão, é divisão entre os direitos a curto prazo. O que são direitos a curto prazo? É o ativo circulante da empresa, que é os caixas, bancos, estoques, clientes, e as dívidas a curto prazo. As dívidas a curto prazo são passivo circulante, empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores. No balanço, essas informações são evidenciadas, respectivamente, pelo ativo circulante e o passivo circulante. Foi o que nós falamos anteriormente aqui. A liquidez corrente, nós calculamos, nós pegamos o ativo circulante, dividido por passivo circulante, né, encontramos a liquidez corrente. O resultado da liquidez corrente, se for maior que 1, o resultado demonstra uma folga, né, no disponível para uma possível liquidação das obrigações. Ou seja, se você fez o cálculo e deu 1,60, o que isso significa? Que para cada R$1 de dívida, você tem R$1,60 lá no ativo circulante. Ou seja, você tem uma folga de 60 centavos. Você tem a condição de pagamento, né, de pagar, ainda tem essa folga de 60 centavos. Se for igual a 1, os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. Ou seja, se você fizer e der R$1, o que isso significa, esse índice? Significa que para cada R$1 de dívida, você só tem R$1 no ativo circulante. Ou seja, são equivalentes, né? Você paga e fica zerado ali, né? No caso, fica empatado, né? O ideal é sempre que seja maior que 1. Quanto maior que 1, melhor. Se menor, ele não haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo. Ou seja, se der, por exemplo, 0,90, o que isso significa? Que para cada R$1 de dívida, você só tem 90 centavos no ativo circulante, lá no curto prazo, para poder pagar essas dívidas a curto prazo. Ou seja, você não vai ter dinheiro, você não vai ter a condição de pagamento naquele momento para estar realizando, né, a quitação. Ou seja, você ainda vai precisar ainda está ficando devendo aqui 20 centavos. 20 centavos não, 10 centavos. Quanto maior, melhor. Quando o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, isso significa que os investimentos no ativo circulante são suficientes para cobrir as dívidas, né, de curto prazo. E ainda permitir uma folga de X%, resultado da forma do ano analisado. Nós temos a liquidez seca. O que é a liquidez seca? Ela é similar à liquidez corrente. A liquidez seca ela exclui do cálculo acima os estoques, né? Ela desconsidera o valor do estoque no cálculo, por não apresentar uma liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. Não considerados os estoques, a empresa pode conhecer se tem condições de pagar o que deve a curto prazo, né? sem depender do estoque. Depender do estoque dela. Interpretação do índice, do indicador. Quanto maior, melhor. Também chamamos de teste ácido. A fórmula é o ativo circulante menos estoques dividido por passivo circulante. Por exemplo, se o cálculo der 1,20, o que isso significa? Que para cada R$1 de dívida, a empresa, desconsiderando o estoque, tirando o estoque do cálculo, ela tem 1,20 lá no ativo circulante,
desconsiderando o estoque para pagar as suas dívidas a curto prazo. Então essa empresa não é dependente do estoque dela, porque mesmo sem ela vender o estoque, ela ainda tem o INVIT no ativo circulante. Temos alguns riscos aqui no ativo circulante, por exemplo, nos estoques disponível. Ele há risco de desfalco do dinheiro em caixa ou desvio por conta da conta corrente bancária. É um risco que depende somente da empresa, ou seja, a gente corre um grande risco do empresário utilizar, né, o dinheiro da empresa para fins particulares, que aí você estaria contrariando o princípio da entidade, né, onde a gente não pode misturar os bens particulares com os bens da empresa. Outro risco que nós que ocorre dentro das empresas seria também no duplicados a receber. O risco está na possibilidade do cliente não pagar. Assim é um risco maior por depender da capacidade de pagamento do terceiro. Ou seja, duplicados a pagar, a gente tem um risco muito grande, né? Se o cliente não pagar, a gente fica sem receber, né? Causando uma dificuldade financeira aí no futuro ou no presente. O passivo circulante ele é líquido e certo. Ele deve ser pago na quantia aprazada. Aprazada é prazo, né? Dentro do prazo. Ele é dentro do prazo de 12 meses, né? Curto prazo, então tem que ser pago aí de forma imediata, né? Nós temos a liquidez geral. Esse índice ele leva em consideração a situação a longo prazo, né? A liquidez seca, a liquidez corrente e a liquidez imediata nós analisamos a curto prazo. Agora a liquidez geral nós fazemos uma análise geral. Ela tanto leva a questão a curto prazo e também a longo prazo. Então esse índice ele leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e as obrigações a longo prazo, obtidos no balanço patrimonial. A fórmula é ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais o passivo não circulante. A interpretação, quanto maior, melhor também. Vamos supor que aqui deu 1,10. O que isso significa? Que para cada R$1 de dívida geral dentro da empresa, tanto a curto e longo prazo, a empresa tem disponível lá no ativo circulante o realizável, 1,10 para quitar suas dívidas. Então aqui ela vai ter condições normalmente de quitar as suas dívidas, né, dentro do curto e longo prazo. Nós temos a liquidez imediata, que é uma análise também de curto prazo. Esse índice é um índice conservador, porque ele considera apenas o caixa bancos, os caixas dos bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as suas obrigações, excluindo-se, além dos estoques, as contas a receber, o índice de grau de importância para a análise da situação de curto prazo. A interpretação é quanto maior, melhor, né? E a fórmula é disponibilidades, que essa disponibilidade é caixa, banco e aplicação financeira. Isso é disponibilidade. Então você vai dividir disponibilidade pelo passivo circulante. Vamos supor que aqui deu 0,40. Ela deu menor que 1, né? Mas não significa necessariamente que está ruim o índice. Por quê? Porque você está desconsiderando o estoque, né, e o duplicados a receber do cálculo. Isso significa o quê? Que para cada R$1 de dívida no curto prazo, você tem 40 centavos, né, de caixa, banco e aplicação financeira para quitar suas dívidas a curto prazo. Então, se você considerar aí o estoque, né, que você também tem estoque depois aí e tal para vender, para poder gerar mais caixa, então não é porque é menor que 1 que significa que é ruim esse índice. Análise dos índices. Para uma ampla e correta análise dos índices de liquidez da empresa, é aconselhável o estudo dos 4 índices de forma simultânea. Não adianta você analisar de forma isolada, a gente tem que analisar de forma simultânea.
e comparativa, sempre observando quais são as necessidades da empresa, qual o ramo de atividade do mercado que está inserida e quais as respostas que os gestores procuram ao calcular esses índices. E um balanço patrimonial bem estruturado com a correta classificação das contas pela contabilidade irá gerar índice de qualidade para uma melhor tomada de decisão. Ou seja, se você tiver um balanço totalmente desatualizado, você vai ter uma demonstração patrimonial imprestável, né? Não vai servir para nada. Você vai tomar uma decisão de forma equivocada. Então a gente tem que estar atento aí nessas questões de ter uma demonstração contábil confiável. Nós temos uma tabelinha que mostra aí as fórmulas, né? Para vocês, para ficar mais fácil na hora de vocês fazerem os exercícios aí. Aqui nós temos alguns índices aqui para ter uma noção de análise, né? Para vocês verem como é que interpreta. Aqui vamos calcular a liquidez corrente do ano X1 e do ano X2. Calculando aqui deu 1,46 para o X1 e 1,61. Você pode notar que de X1 para X2 melhorou, né? Porque aumentou. De 1,46 aumentou para 1,61. A condição de pagamento a curto prazo. No X1 nós temos o quê? Que a liquidez corrente é 1,46. Significando que para cada R$1 de dívida a curto prazo, a empresa possui 1,46 no seu ativo circulante. Isso acontece pois o ativo circulante ele é maior que o passivo circulante. Então ele possui um capital circulante líquido de 46 centavos. Esse capital circulante líquido aqui é o que? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Se ele for maior que zero, significa que ele está com folga. Então aqui a gente fazendo o CCL, que é o capital circulante líquido, o ativo circulante menos o passivo circulante, nós fazemos o cálculo aqui, deu 619,523, ou seja, ela consegue pagar as suas dívidas a curto prazo e ainda tem uma folga de 619,523. Pegando esse valor da folga dividindo pelo passivo circulante, esse valor aqui, ó, vezes 100, nós temos 46% de folga, certo? Então deu 1,46, esse 46 aqui significa 46% de folga aí no ativo circulante. Então a empresa ela tem condição tranquila de quitar as suas dívidas a curto prazo. Vamos para a interpretação no X2. Aqui nós temos um 61 índice. Isso significa que para cada R$1 de dívida a curto prazo, a empresa possui no seu ativo circulante 1,61. Isso acontece pois o ativo circulante ele é maior que o passivo circulante, né? Ele possui um capital circulante líquido de 61 centavos, ou seja 1,61 menos 1 deu 61 centavos. O capital circulante aqui, se você for fazer o cálculo aqui em valores, é o seguinte, você vai pegar o ativo circulante menos o passivo circulante, deu 863,094, ou seja, isso aqui é a folga, né? É a folga que você tem aí dentro dessa análise. Se você pegar o valor da folga e dividir pelo passivo circulante, vezes 100, você vai ter 61% de folga em porcentagem. Aqui você tem em valor e aqui em porcentagem essa folga. Então essa empresa a condição de pagamento a curto prazo é boa. Liquidez corrente. A liquidez corrente a gente desconsidera o estoque do cálculo. Você pode ver que é a mesma fórmula do liquidez corrente, só que a gente tira o estoque do cálculo. Então aqui você vai analisar se a empresa ela depende de estoque ou não. Se ela é dependente do estoque. Aqui nós fazemos no X1 deu 0,90 e X2 0,87. Quanto maior do que 1, melhor. Só que aqui deu 0,90, mas não quer dizer que está ruim, né? Porque você está tirando o estoque do cálculo. O que isso significa? Que ela tem 0,90, ela tem 90, para cada R$1 de dívida ela tem 90 centavos lá no ativo circulante, desconsiderando o estoque, né, do cálculo, ou seja, ela consegue pagar 90% das suas dívidas, desconsiderando o estoque dela, tirando o estoque, mesmo sem ela vender nenhum
nenhuma unidade de estoque dela, ela consegue pagar 90% das suas dívidas dentro do curto prazo. E no X2 nós temos o índice de 0,87, significando que para cada R$1 de dívida a curto prazo, a empresa possui 87 centavos no seu ativo circulante, desconsiderando o estoque do cálculo, né? Você está fazendo uma análise aí da capacidade, da necessidade do estoque. Ou seja, ela consegue pagar 87% das suas dívidas, né, desconsiderando o estoque aí do cálculo. Ou seja, mesmo sem ela vender 1 centavo do estoque, ela ainda tem condição de pagamento, ela consegue pagar 87% de suas dívidas a curto prazo. A liquidez geral, você vai analisar de uma forma geral, tanto a curto e longo prazo. Nós temos o ativo circulante, a fórmula dividido por realizável a longo prazo. Não, o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido por passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Realizável a longo prazo é o ativo circulante realizável a longo prazo. O ELP, que é o exigível a longo prazo, é o passivo exigível a longo prazo. Fazemos o cálculo aqui, em X1 nós temos 1,18, em X2 deu 0,88. A interpretação é que em X1 significa que a empresa ela tem esse índice de 1,18, significa que para cada R$1 de dívida a curto e longo prazo, a empresa possui 1,18 em seu ativo circulante, mais o realizável a longo prazo. Ela consegue pagar todas as dívidas e ainda dispôs de 18 centavos, ou seja, de 18% para cada R$1 de dívida dentro do curto e longo prazo. No X2, nós temos um índice de 0,88, significando que para cada R$1 de dívida a curto e longo prazo, a empresa possui 88 centavos em seu ativo circulante, mais o realizável a longo prazo. Ela não consegue pagar todas as dívidas, né, tendo uma insuficiência de 12 centavos. E para cada R$1 de dívida, não quer dizer que a empresa está falida, pois como as dívidas são a longo prazo, ela poderá gerar recursos, né, recursos aí de ativo circulante até o vencimento para pagar essas dívidas. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Peguei como referência bibliográfica Dante Carmine Matarazzo, Análise das Demonstrações Contábeis, 7ª edição, São Paulo, editora Atlas, 2010. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí comigo.